Olá, sou Silvia Helena, sou psicóloga clínica da abordagem cognitiva comportamental, sou especialista em neuropsicologia e este é o seu programa Saudáveis Emoções. Estamos através do canal Telescópio TV. Vamos falar hoje sobre um tema que te interessa muito. Um dos maiores objetivos da psicologia é reafirmar os direitos, por exemplo, os direitos humanos, né, que é o direito à liberdade, à integridade humana, o acolhimento, a escuta empática, sem julgamento de valor. E nós estamos aqui para falar um pouco dessa profissão, diminuir os estigmas, até mesmo a romantização. E por que uma pessoa escolhe essa profissão? Que chamado é esse? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as qualidades, sobre esse sonho, sobre como a psicologia funciona aqui no Brasil e qual a necessidade de buscar um profissional da psicologia. Existe uma equipe multiprofissional que precisa também acompanhar esse trabalho? Então vamos hoje estar falando um pouquinho sobre o dia 27 de agosto, Dia do Psicólogo. Saúde mental. O que é? Qual a necessidade? Nós temos demandas, questões, questionamentos e muitas das vezes essas questões emocionais e mentais elas voltam para o corpo, que nós chamamos de somatizações. Então a psicologia ela entra no momento de adaptar, fazer intervenção, psicoeducação, escuta, acolhimento e a propor hábitos saudáveis, sugestões, orientações. E esse acolhimento, ele pode ser feito através de o que nós chamamos de psicoterapia. Psicoterapias breves, que faz parte de um tipo de abordagem. Então, o que é a abordagem psicológica? O terapeuta, o psicólogo profissional, ele escolhe a melhor forma que ele se identifica com a ciência para manifestar então esse cuidado. Então, uma ótica humana, ele consegue aprender, receber 5 anos de graduação de conhecimentos teóricos e práticos, científicos, e ele consegue também, a partir de então, depois dos estágios clínicos, depois dessa graduação completa, são 10 períodos de psicologia propriamente dita, então ele começa a respaldar-se através de uma abordagem científica. Quais são as principais? Então nós temos aí a psicanálise, a humanista, cognitiva comportamental, a comportamental, a gestalt terapia e muitas outras que os objetivos delas não divergem muito. Os objetivos são sempre fazer esse acolhimento, trazer o cuidado à saúde mental, o equilíbrio e intervenções no que diz respeito ao seu enfrentamento. Enfrentamento de demandas, questões da sua vida que nesse momento estão precisando de um profissional respaldado cientificamente para te acolher. E a gente costuma perguntar, o que mais que um psicólogo ele pode fazer para ajudar nesse equilíbrio? Então, há orientações que elas fazem parte, por exemplo, de uma rotina saudável. Então, conhecer a vida, os hábitos do meu paciente, a história de vida dele, vai fazer total diferença. Essa pessoa, esse paciente, ele gosta, por exemplo, de uma atividade física? Como é que é a rotina alimentar? Como é que é o padrão de sono? Tem um sono reparador? E a família? E a rede de apoio? Então, são aspectos que através do que nós chamamos de anamnese, que são uma colhida, né, de dados clínicos da vida do paciente, a gente vai conseguir, a partir de então, elaborar um plano terapêutico, uma intervenção baseada no histórico de vida daquele paciente. Então, nada mais do que uma boa escuta qualificada, sem julgamento de valor, sem pressa, sem nenhum tipo de rotulação, a gente consegue fazer essa intervenção, essa interferência positiva na vida do nosso paciente.
Então, os principais objetivos nas intervenções é que o paciente tenha autoconhecimento, promova conhecimento sobre si mesmo, sobre seus limites, sobre suas condições de enfrentamento. O que leva um ser humano, por exemplo, a ter pensamentos disfuncionais? O que é um pensamento disfuncional dentro da abordagem TCC, que é a que a gente geralmente interage com o paciente? É um pensamento que não traz nenhum tipo de enfrentamento, de estratégia de enfrentamento. Pelo contrário, traz exaustão, cansaço, sensação de desistência. Então, como é que nós vamos trabalhar, elaborar? Vamos cuidar melhor de uma tríade cognitiva. Então, a gente vai trabalhar o pensamento, a emoção que gera o comportamento desse paciente, dessa pessoa. Então, cada terapeuta, ele vai utilizar através dos teóricos, dos dados científicos, vai colocar em prática as intervenções humanizadas e, digamos que direcionadas, individualizadas. O teu paciente, ele é único, ele tem uma história. Então, nós estamos aqui hoje trabalhando tanto para você, que de repente é um paciente, ou para você que deseja, né, que aspira ser um psicólogo. E se tiver alguma pergunta, se tiver alguma necessidade de nós aprofundarmos, a gente está aqui no Saudáveis Emoções para dar continuidade nesse assunto tão lindo. Existe também dentro da psicologia o psicodiagnóstico. O que é isso? É um trabalho que o terapeuta, que o especialista tem em ajudar o paciente, através dessa escuta de intervenção, a identificar a sua demanda. Então, assim, você está tendo sintomas, por exemplo, de ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção natural que nós temos, que faz parte, que nós até precisamos. No entanto, ela pode, em algum momento da vida, manifestar-se de forma patológica, exagerada, exacerbada e trazer sintomas. E de repente o coração está palpitando muito forte, acelerado, você está tendo sintomas que correspondem, por exemplo, à adrenalina. Então, existe a necessidade de uma pesquisa mais profunda e, quem sabe, a orientação de um outro profissional, que é o neuropsicólogo, que é uma especialização dentro da psicologia. Então, o psicodiagnóstico pode ser feito por um psicólogo ou por um neuropsicólogo capaz de aplicar testes psicológicos, questionários, inventários e, através dessa anamnese, intervenção, questões, exercícios, atividades ou testes psicométricos, chegar à conclusão: é patológico? É natural? Que tipo de sensação é essa? Essa emoção, ela está em equilíbrio ou faz parte de algum transtorno? E o que a gente hoje pode complementar? O que é uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, né, por assim dizer? É aquela equipe formada por um psiquiatra, por um neurologista, um psicólogo, um neuropsicólogo. Então, de repente, você está tendo sintomas, por exemplo, patológicos. Então, a ansiedade, como nós demos o exemplo, ela já não é natural. Você está tendo insônia, está trazendo prejuízos para a vida. Que tipo de prejuízo? Pensamentos, sentimentos, desregulação da alimentação, do sono, do seu convívio social. Você está sentindo vontade de se isolar muito? Ou você está perdendo o desejo? Está tendo anedonia, que é a falta de vontade de viver, de praticar suas atividades? A gente precisa de um respaldo clínico. Então, nós vamos verificar através do psiquiatra, de um médico, se há necessidade de uma intervenção medicamentosa. Caso seja necessário, o paciente vai ficar em tratamento tanto com o psiquiatra, em avaliação, em cuidados, como com o psicólogo na psicoterapia. Sessões semanais ou quinzenais, presenciais ou de modo remoto, como for melhor para adaptar na rotina desse paciente. E há também situações, questões, por exemplo, que um médico, um clínico geral, endocrinologista, pode te avaliar. De repente é uma questão hormonal, tireoide ou outras glândulas ou hormônios que podem estar afetando diretamente as emoções humanas. Então, nós temos
dentro da psicologia, o código de ética do psicólogo, que deve ser respeitado. Existe sigilo profissional, então o que você traz ao consultório deve ser mantido em sigilo, guardado, respeitado como uma história de vida. Existe o psicólogo, ele precisa estar respeitando esse código de ética no conceito de habilitar-se, de aprofundar-se nos seus conhecimentos, em cursos, em organizar os prontuários desse paciente com sigilo, com cuidado. Então, tudo que o psicólogo, um profissional da psicologia exerce, precisa estar embasado no código de ética. E aí, o que você acha? Você precisa de um psicólogo? Eu poderia te dizer hoje, através de Saudáveis Emoções, que todos nós precisamos desse respaldo, desse apoio, desse acolhimento. Nós profissionais precisamos de escuta. Então nós temos uma energia, é o que de fato demanda para as nossas rotinas, para os nossos trabalhos, mas existem dias que nós estamos um pouco mais cansados, mais sensíveis. Então todo ser humano ele precisa desse acolhimento. E nós estamos aqui hoje também para desconstruir esses estigmas, esses tabus que as gerações criaram, de que uma pessoa vai ao psicólogo porque ele está prestes a ter um surto psicótico ou que está enlouquecendo. E nós sabemos hoje em dia, está tudo muito mais claro, muito mais leve, que o psicólogo ele é um profissional muito necessário, muito urgente, é emergente essa necessidade. Nós precisamos também, além de falar, de colocar essa toxina para fora, nós precisamos estar atentos à nossa fala. Nós precisamos nos escutar melhor. Então, quando eu falo no psicólogo, eu não estou contando a minha história para um estranho. Eu não estou terceirizando a minha vida. Eu estou me ouvindo melhor, com empatia. Eu estou me autoconhecendo. Estou gerenciando melhor minhas emoções. Estou trazendo equilíbrio para as minhas rotinas, para a minha família, para a minha rede de apoio. Então, se é uma criança, você sente que tem uma necessidade de cuidar da atenção dela, do foco, vamos buscar o psicólogo. Se é um idoso, você sente que tem uma demência ali, tem uns sintomas, tem uns critérios que precisam ser avaliados, vamos lá ao psicólogo. É um adulto, você não tem nenhum problema, vamos ao psicólogo, que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo também, tá bom? Então, quando a gente traz essa questão de desconstruir tabus e estigmas, a gente também se preocupa com a romantização, com a questão do Dr. Google. Então, as pessoas vão em busca achando que tem todas as respostas possíveis, ou que a própria rede social, a internet, nessa autoidentificação, pode substituir um cuidado profissional. Mas não. Assim como as outras áreas da saúde, da educação, a psicologia é muito necessária. É uma profissão séria, existe todo o embasamento científico, ela precisa ser respeitada. Então, parabéns a todos os profissionais dessa área linda. E nós fazemos por amor e precisamos continuar unidos, trabalhando em busca, né, de mais propósito dentro da nossa profissão. Nós temos o Conselho Federal de Psicologia, temos o Conselho Regional de Psicologia, que nos apoia. Nós temos um conselho ativo, temos um registro ativo e ele precisa ser respeitado. Muito obrigada. Então, o Freud, que é o pai da psicanálise, ele dizia algo muito forte, muito interessante, que a doença certamente são palavras que não foram ditas. E se você acha que precisa ser ouvido, eu quero te convidar a buscar o auxílio de um psicólogo. E se você acha que você também precisa se ouvir melhor, vem buscar a ajuda de um psicólogo, não tenha vergonha, não tenha medo. Esse é um momento ímpar na tua vida, é o teu momento de reencontro com você mesmo, com as suas emoções. E a gente queria te pedir para seguir esse canal, para continuar acompanhando a gente. Você vai se sentir bem à vontade para trazer suas perguntas, suas questões. É algo que diariamente vai de encontro com os teus questionamentos, eu posso te garantir. Eu sou Silvia Helena, psicóloga, especialista em neuropsicologia, e estou aqui para somar contigo.
saudáveis emoções com você.